semana, que foi o censo de... Lembram qual de? Poder. Olha que interessante. Eu me sinto seguro. Como? Sabendo que sou criativo. Mas como? Relacionamento com o Criador. Como? Exercitando. Certo? E aí eu venho, trabalho o quê? A minha identidade. Por quê? Porque quanto mais eu vou vivendo isso daqui, mais ataque eu vou tendo para que eu não resgate a minha identidade. Gente, quer destruir uma pessoa é destruir a sua identidade. Porque a pior coisa não é te deixar pobre, não é te deixar numa cama de hospital. A pior coisa é te impedir de ser quem você é. Quando eu te impeço de você ser quem você já está pobre. Porque o que você é que te faz ser próspero. A pior coisa que eu posso fazer é impedir a tua identidade. Quando eu mato a tua identidade, eu estou matando o projeto de Deus na tua vida, que é o teu chamado. Porque você lembra que você foi constituído por Deus? A sua constituição é uma identidade. É a identidade divina. Quando eu mato isso, eu mato o próprio Deus que há em você. Automaticamente, o inimigo das nossas vidas vai tentar matar a nossa identidade. Quando você pega Jesus no monte, quando ele é tentado, né? O Enoque depois pode que ele é a nossa bíblica, né? Nessa parte, ele é tentado na identidade. É na identidade. E ele sabia. Ele responde com o quê? Palavras. Porque ele sabia quem ele era. Quando os ataques chegarem até você, é preciso que as palavras estejam na sua boca para você saber quem você é. Por isso que teve aquela frase. Quando não sabemos quem somos, alguém irá dizer quem nós seremos. Identidade, foi o que eu falei, que é a questão dos ataques, e aí internos e externos. Bom, me sinto seguro, sei quem eu sou, agora eu preciso de quê? De recuperar o meu poder. Aí vem o poder. O que é o poder, galera? A gente começa falando, inclusive, que o poder é o dominar sobre si. Eu tenho o poder de dominar sobre o meu talento, sobre a minha criatividade, da minha identidade. E aí a gente começa falando de algo chamado raiva. Talvez o maior ponto de falta de controle se chama raiva, não é isso? Não Perigo. é? Não é? Por quê? Porque a raiva, exatamente, a gente mostrou aqui, a raiva quer dizer algo. Gente, que é um exemplo claro. Criança não fala logo no início, mas ela faz o quê? Chora, Chora. grita, Pirraça. pirraça. Ela está querendo dizer algo? Sim. Está. Só que ela não sabe como. A raiva nada mais é do que a criança querendo dizer algo que você não sabe como dizer. E a raiva, como a gente ensinou, está sempre ligada ao desejo de controle. Ou você quer controlar o outro, ou você quer controlar a si, ou você quer controlar a situação. Sabe qual que é o pior tipo de controle que leva a outra raiva, mais raiva? Quando você não controla a si. Porque quando você não controla a si, você vive uma coisa chamada vergonha.
E aí você fica com mais raiva. E essa mais raiva te leva a algo chamado culpa. A culpa é o pior sentimento humano. É o sentimento que destrói toda a capacidade criativa que há em nós. Por isso, ante a raiva, você tem que fazer duas perguntas. A raiva não é ruim. Passe a ver a raiva como algo positivo. Já ouviram falar de sombra? Você tem uma sombra, não tem? Sim. Tem? Sim. Tem. Mas para ter sombra tem que ter o quê? Luz. 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 Ou seja, para de esconder a sua sombra de você, porque se você tem sombra é porque você está vivendo na luz. A sombra não é algo ruim. A sombra é algo que a gente precisa entender e parar de querer esconder. Sabe o que é a sombra na nossa vida? O nosso lado ruim que muitas vezes a gente tem, porque perfeito é só Deus, a gente não é perfeito. A gente às vezes quer esconder o nosso espinho na carne. Galera, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, ó. A nossa raiva, geralmente, quando a gente não consegue controlá-la, é porque é algo que a gente não quer mostrar para ninguém, que a gente está escondendo. E isso mata a nossa criatividade, porque ela está ocupando um lugar na nossa mente que não era para ser dela, que era para ser ocupado pelo lado criativo nosso. E aí, passa a entender que a raiva é um combustível para a ação. Só que, para ele ser combustível para a ação, tanto é que você pode ver, quando você tem raiva, você não grita. Às vezes, dependendo, você não vai se isolar, você não dá chilique. Gente, eu não tenho medo de sumir minhas dores aqui, não. Eu já tive situações de raiva que eu me agredia. Já, uai. Quero agredir o outro, mas é uma agressão do mesmo jeito. Ou seja, a raiva te fez tomar uma ação. E por que a raiva me fez tomar uma ação? Agora eu quero ouvir primeiro. Aí, o que a gente está aprendendo aqui? Pensa aqui. A raiva nada mais é do que um sinal de saúde. Sabe o que a área da saúde diz para a gente? A dor é o início da cura. Pura. Sabe por quê? Porque a dor demonstrou que você tem um problema. Aí você vai ao médico. Aí você descobre. Aquilo que é ruim, gosta de sentir dor? Não. Mas é necessário para que você se cure. A dor é o início da cura. A raiva é um sinal de saúde. É um sinal de saúde que talvez você tenha que se afastar de alguém. É um sinal de saúde que talvez você tenha que se perdoar, entrar em você, entender que tem coisas que não dá para você prometer. É um sinal de saúde que tem ambientes que já passou do limite, já passou da hora de você sair destes lugares. É o teu corpo dizendo para você, você precisa agir. Poupar energia também. A energia. É o teu corpo falando, cara, tá no limite, não dá mais. Por isso que você tem que virar e fazer assim. Toda vez que vinha raiva, faça duas perguntas. Primeira, o que eu quero controlar? Segundo, o que eu posso fazer de diferente? Oração da serenidade. Olha. Gente, isso aqui é tão forte. Isso aqui tem muito mais do que criatividade aqui. Isso aqui tem vida. Guarde uma coisa aqui. Quando você responde aquelas perguntas, você aprende a canalizar a raiva.
Quando eu canalizo, eu levo para a ação útil. A partir desse dia, lembra que eu falei para vocês, a gente não podia mais olhar a raiva com um olhar ruim. Gente, aqui começou uma mudança na minha vida nesse dia que vocês não sabem. Sabe uma coisa que eu aprendi nesse dia? Não, ainda não. E, olha que interessante isso aqui. Nós temos bônus e E ônus. 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 quem quer meu bônus tem que levar o meu ônus. Não tem como me comprar separado. Infelizmente. Eu vou lutar para ser melhor. Mas se você precisa, para estar ao meu lado, que meu ônus morra, você não ama quem eu sou. Você ama o que eu tenho. É. Boa. E talvez a ação útil que você vai ter que tomar. É igual os 10 leprosos, né? Só voltou um para agradecer a Jesus. É. Só queria o bônus, né? Esse aí não, esse quis de fato, né? Jesus. É. Às vezes você vai ter que fazer isso aqui, ó. Agora um pouco aí. Aqui. É a parte mais difícil, mas tem pessoas que você vai ter que cortar da tua vida. Me dá uma surpresa. Esse dia eu tive a certeza que tinha pessoas que eu tinha que cortar da minha vida. Não é do dia para a noite. É uma construção. E aí a gente foi entendendo também. Alex, Ui, sua permissão, cara. Professor, né? É tão interessante estar falando que às vezes a gente não vai cortar as pessoas. Quando a gente chega a um nível de crescimento, ah, andando com quem está andando, as pessoas que ficam para trás, não é que a gente corta, é que elas vão ficando para trás mesmo, cara. Elas não te acompanham mais. Ficou bom? muito bom isso que você falou, muito bom. E aí é importante, sim. Isso é muito bom que o Joel falou, muito bom. Joel, foi ótimo falar isso, sim, porque isso starta um negócio para falar. Quando você começa a ter segurança, você sabe quem você é, você vai vendo aquelas pessoas que te despertam o melhor e o ruim. E aí você automaticamente evolui. Quando você automaticamente evolui, as pessoas vão tentar colocar em você, lembra que eu falei, cuidado com os ataques externos, quando eu falar que você é egoísta? Vão tentar nos culpar por decisões, mas na verdade a gente tem que se libertar disso, porque são pessoas que você está deixando pelo caminho, não que você quer que fique pelo caminho, mas elas optaram em não acessar o futuro com você, pelo contrário, elas ainda querem te trazer para o passado delas. Não é você quem está deixando. É ela quem está abrindo mão de ir com você. Esse aqui, mãe. É ela quem está abrindo mão de ir com você. Então, a raiva, ela leva ao quê? A uma ação. E aí, gente, vem uma aula que foi muito forte para a gente. Vem ela aqui, ó. Cuidado com o que a gente deseja. Porque você vai desejar, você vai agir, e Deus vai providenciar. A sua ação destrava a provisão.
Deus dá a direção, mas os passos fazem parte da nossa missão. O agir não é de Deus, o agir é nosso. A providência é de Deus. E não adianta agir na direção errada. Porque até nesse dia eu usei o exemplo de Jonas. Quando a gente vai na direção errada, a gente se torna tempestade para todos que estão à nossa volta. Quando a gente vai para o caminho certo, a gente se torna esperança, a gente se torna amor, a gente se torna paz. Mas cabe a gente agir. Jonas agiu no lugar errado. E o que ele fez? Quase matou todo mundo que estava à volta dele. O barco lá. A tempestade estava sobre o barco? Não. A tempestade estava em Jonas. Tanto é que quando ele é jogado ao mar, a tempestade passa. Ação destrava a providência. E também a gente diz que para você tomar essa ação aqui, você precisa vencer uma coisa chamada vergonha. Vergonha. E como eu venço a vergonha? Sabendo que o começo está em quem? Em mim. E sabe como que eles vão fazer a gente sentir vergonha? Falando assim, como você tem coragem de fazer isso? Perceba, a pergunta traz a resposta. Como você tem coragem? Quem tem coragem? Eu. Você. O que ela está criticando, na verdade, não é você. É a coragem que ela não tem. Não tem. Sempre que alguém for tentar gerar vergonha em você, ela está tirando. Ela está querendo gerar em você aquilo que ela tem. Como você tem coragem? É porque ela não tem coragem. Como você fez isso? Porque ela está cansada de não fazer. O que os vizinhos irão pensar? Porque ela se preocupa demais com o que os vizinhos pensam. Ou seja, como que a gente faz quando uma criança, nossos filhos, quem é que tem filho, levanta a mão. Pronto. Quando nossos filhos estão brincando com alguém que agride criança, a gente deixa brincar? Não, né? A gente protege, não protege? É isso? E por que a gente não protege a gente dessas pessoas? Eu protejo. É afastar, mano. E outra coisa, a vergonha. Se atente para os desinteresses. Sabe qual que é a melhor maneira da gente perder o foco naquilo que está sendo mudado em nossas vidas? Quando a gente desinteressa rápido por algo. Pergunte antes. Por que eu estou mudando isso aqui rapidamente? Sabe por que o desinteresse vem rápido? Porque a gente quer voltar para a disfuncionalidade que a gente estava. Porque a gente quer voltar para o lugar onde a gente não tinha que acordar e fazer 3 páginas todos os dias. Porque a gente não queria ter compromisso com o nosso futuro. Porque a zona de conforto é muito boa. Então, cuidado. Sabe por quê? Porque a gente vai começar a pensar assim, eu vou acabar me frustrando de novo. Só que deixa eu falar uma coisa para vocês. Gente, eu já me frustrei demais. Essa é a minha última relação, então, eu vou te falar um negócio.
mas eu tô aqui, tô vivendo um tempo na minha vida, mas tô doido para me relacionar de novo. Tem gente que fala assim, você é um doido, rapaz, você não sente medo, não? Eu falei, cara. Aí tem gente que vira para mim e fala assim, por que você não vive uma fase pegador agora? Eu falei assim, que graça tem? Pegar um, pegar outro. Geral. Eu sou a pessoa que gosta do colinho, eu sou a pessoa que gosta de ficar deitadinha assim, ó, de fazer vozinha. Amigo. Chamei. Vai adiante, não vai dar certo, não. Sim, Não vai dar certo, não. Tem que arrumar alguém. Mas aí o que que eu digo? Se eu focar nas minhas frustrações passadas nos meus relacionamentos, eu não vivo nada na vida. Eu vou ter medo é de tudo. Eu vou ter medo do sócio que lá atrás me tirou. E, no entanto, olha onde eu estou. Não tem que ter medo de frustração, não, gente. Frustração faz parte da vida. Por isso que a gente tem que ensinar nossos filhos a se frustrarem. Melhor forma. Mas para isso a gente tem que ensinar nossos filhos, sabe o que é? A reconhecer seus erros. Eu falo com o Gabriel todo dia, eu falo, meu filho, qual o maior ensinamento que o papai deixou para você na vida? Não falo papai porque ele já nem dá ideia. Qual o maior ensinamento que eu sempre falo para você que eu tenho que deixar para você? Reconhecer meus erros. Falei, pronto, não justifica, reconhece. Porque se eu sou alguém melhor hoje, é porque, por mais que eu tenha frustrado, minha ex possa ter tido vários problemas comigo, eu tenho muitos erros. E se eu justificar os meus erros no dela, eu não corrijo meus erros. Autorresponsabilidade também. Então, cuidado que a vergonha vai surgir assim também. E outra, não deixa ninguém matar seus sonhos, né? Então, como que a gente faz isso? Não, ninguém matar nossos sonhos? Através das críticas. As críticas a gente tem que separar. Não é isso? Lembra que eu ensinei vocês? Você tem que separar. A crítica é útil ou ela é inútil. Certo? Como você sabe se uma crítica é útil ou ela é inútil? Primeiro ponto. A crítica útil, ela não fala sobre pessoa. Ela fala o que falta e apresenta a solução. Quer saber se uma crítica é útil? A pessoa não está falando sobre você, ela está falando sobre o fato. E mais do que isso, é o quebra-cabeça. Lembra que eu dei de exemplo? É o quebra-cabeça que ela fala. Então, olha só, tá faltando uma peça para ficar melhor esse quadro aqui, sabe? Esse seu quadro. A pintura tá linda, mas tá faltando aqui uma peça. Se você pintasse aqui talvez um leão, um cachorro, alguma coisa assim, você fala, entendi o que ela tá falando. Aí você pode até pintar um gato. Mas a crítica foi útil para te fazer ter uma visão e te dar liberdade para fazer aquilo que está em você. Porque a crítica útil não te aprisiona a opinião do crítico. Ela te liberta para fazer aquilo que é necessário. Como você sabe que uma crítica é inútil? Gente, crítica é inútil quando ela simplesmente visa nos envergonhar. Que é um jeito de saber que a crítica é inútil? Aquilo que você não pode mudar. Aquilo que você não pode mais mudar. Fiz uma cirurgia de nariz. Vamos dar um exemplo. Você está lá feliz, chega aquele ladrão de felicidade da gente. Todo mundo tem um ladrão de felicidade. Nossa, ficou pontudo, né? Fala, vai para o inferno infeliz. Você não pode mudar. Ainda não pedir sua opinião. Ainda que eu tivesse pedido, pelo amor de Deus, não dá para mudar. E aí também fala uma coisa. Qual tipo de crítica a gente está fazendo? Que a gente seja os críticos úteis e não inúteis. Alex, Oi. é bom também, né? Eu acredito que muita gente sabe já disso, saber quem está falando e o que estão falando, porque às vezes uma pessoa
que não tem propriedade falar algo e aquela pessoa às vezes não tem propriedade para falar sobre tanto uma pessoa ou quanto o que está acontecendo da situação. É isso, né? O Joel falou uma coisa, acho que é o Joel mesmo que fala assim, não aceite críticas de quem nada, crítica construtiva de quem nada construiu. E nós viramos a geração de ouvir os professores. Os professores. Entendi. Gente querendo te ensinar a ganhar dinheiro com digital. Eu já contei essa piada para vocês, né? O cara chega para você e fala assim, curso sobre como ganhar dinheiro no digital. Aí você vai lá e compra o curso. Aí chega lá, não tem nada dentro do curso. Fala, ué, cadê o curso? Então, tá aí. Mas como assim? Então, eu ganhei dinheiro no digital. O seu dinheiro. Não tem nada de curso. Tem, verdade. Eu ganhei dela o dinheiro. Então, é isso. Tem muita gente fazendo isso. Mas a gente tem que ver resultado, tem que ver fruto. Não acho que só posso comprar de quem construiu uma empresa, por exemplo. Não, porque tem gente que é ótimo professor. E péssimo aplicador. Mas a gente tem que ver os frutos, os resultados. Por isso que eu gosto mais de prova social. Entendeu? A prova social vale muito para mim. Tá. E aí vem com uma atividade para colocar em prática, que vocês vão saber ali também, né? Que vocês vão ver lá, que foi a semana 3, que lembra um pouco do quarto de infância, né? Não sei se vocês vão lembrar disso. Vai falar da bússola interna, vai falar um pouco de liste 5 pessoas que você admira. Lembra desse exercício? Foi da 3ª semana. 5 pessoas que você admira secretamente, quais são as características que essas pessoas têm, comparar as 2 listas. E aí a gente chega na semana que foi agora mais fácil, que todo mundo vai lembrar mais rápido, que é a Verdade. integridade. Galera, por que eu falo que esse método ele é sensacional? Por conta disso daqui, ó. Quando eu tenho segurança, eu tenho sei quem eu sou, eu tenho poder. O que na verdade é? Quando eu sei quem eu sou, estou seguro nisso, eu exerço, eu tenho um poder. Mas eu preciso exercer esse poder de forma íntegra. Porque a segurança isolada, a identidade isolada, o poder isolado, te faz debilitado, desequilibrado de qualquer maneira. Por isso que vem a história da integridade, agora nessa semana, que a gente viu. O que vem na primeira semana de integridade? Vem você primeiro saber, já que você tem poder, né? Então vamos aprender a saber assim, quais são os sentimentos verdadeiros e quais são os sentimentos oficiais. Lembra? Quando a gente fala, tá tudo bem, quando na verdade tá horrível a minha vida. Lembra? Uhum. Não é que você tem que abrir teu coração para todo mundo, mas você tem que saber exatamente a sua situação hoje. Aqui você começa a vencer uma coisa que eu vou explicar no finalzinho dessa aula. E aí, quando você tem sentimentos, como você consegue isso? Você tem que ter o realinhamento de valores. O que você busca de fato? Quais são os seus valores? O Joel fala muito disso. Não troca a ordem. Por exemplo, Deus, saúde, família, trabalho, lazer. Nas suas decisões, se essa aqui é a sua ordem, você vai ter que pensar. Mas quais são os seus valores também? Verdade? Lealdade? Justiça? Quais são os seus valores? Sabe o que isso significa, gente? Felipe André SP. Não estou dando aula ainda. Sabe o que isso aqui significa? Significa que
enquanto você está aqui, fazendo tudo isso, você só vai conseguir ser verdadeiro se você estiver implementando isso daqui. Do contrário, você está fortalecendo a sua imagem e não você. E o que mais faz com que alguém não seja influente é a falta de... Gente, vocês entendem por que eu estou dando o princípio para vocês? Lembra que eu falo para vocês que para ser influente tem que ter o quê? Autenticidade. O que eu estou fazendo esses dias com vocês é o que está encoberto em vocês. Aqui está a autenticidade. Certo? É igual aquela história lá do iceberg. Só que para isso aqui aparecer, isso aqui está encoberto. O que nós estamos fazendo é descobrindo o que está aqui. E talvez trocando. Porque talvez o que está aqui em cima estava assim, ó. Nossa, o cheiro de churrasco tá me matando. Manda para cá. Depois, a gente vem do ser honesto. O que é ser honesto? Lembra que a gente falou aqui no ser honesto? A gente falou do problema. Todo problema revela o que, gente? Solução. A solução. Todo o próprio problema revela a solução, gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Agora eu vou caminhando para o fim. Peraí, só acabar desse macho aqui, porque eu já vou caminhar para o fim mesmo. Só porque eu quero mostrar para vocês. Aí, só que para você saber se o problema é qual ganho você tem em permanecer no problema e resolver o problema. Muita gente não resolve o problema porque tem ganho nele. Uhum. Verdade. Muito real. Sim, Cheio. fica no. Então, para ter a solução, você vai ter que desapegar do que te agarra. E aí, com isso, a gente entende que essa situação, olha que interessante agora. Aqui está você. Esse é o melhor desenho que eu faço de um ser humano. Misericórdia. Eita, minha arte, critica minha arte. Tem dedinho. Mãozinha. Assim. Beleza. Este é você. Certo? E você está cheio de feridas, medos, angústias, dores, pensando no passado. Cheio de coisas aqui. Você consegue olhar para fora? Não. Por quê? Porque você está olhando só para os teus Problemas. Por isso que as cartas matinais visam fazer o quê? Deixar as questões nas cartas. Sabe por quê? Não é porque vai tirar de dentro de você apenas. É porque você vai aliviar aquilo que você está olhando e você vai passar a olhar para fora. Você vai passar a olhar, sabe para quê? Para o momento e não para o sentimento. Agora é a hora da disruptividade nesse treinamento. A criatividade não está na fantasia. A criatividade está na realidade. Aonde? No momento. Quando eu começo a olhar para fora
eu começo a ter um ponto de visão que me leva a ver, a contemplar. E o contemplar é muito mais do que olhar. E quando você começa a descrever isso, você começa a ir além do que está apenas na realidade, porque o contemplar está ligado aos sentimentos que essa pessoa tem, à vida que essa pessoa tem, à história que ela tem. Por isso que nós somos seres únicos. Se eu pedir para descrever uma imagem que eu colocar aqui, não vai ter uma história igual. Todas vão ser diferentes. Ah, pode ter pontos semelhantes, sim, mas todas igual, não. Sabe por quê? Porque a criatividade de cada um é única. E aí a gente falou que a vida criativa não é uma fuga da realidade, mas é um mergulhar profundo nela. Ser original é tornar-se a origem de onde flui a verdadeira arte. Para o novo entrar, é preciso o velho dar espaço. Não é porque as coisas são difíceis que nós não ousamos. É por não ousarmos que as coisas se tornam difíceis. É o que diz Sêneca. E aí, galera, a gente não vai sentir a mudança. Não sinta a mudança. Apenas viva a mudança. Vocês receberam um exercício que era antes, para vocês. Sonhos enterrados na vida de vocês. Foi nesse momento da minha vida, lá atrás, quando eu li esse livro, eu descobri que existia um ator, um palhaço, que no caminho dele, da arte dele, aqui está o palco. Ele viu que era difícil chegar no palco. E como ele não tinha uma identidade, como ele não tinha ali algo, ele era extremamente rejeitado, inseguro, ele decidiu Atrás do palco. trabalhar aqui atrás, porque ele sabia tudo também daqui de trás. E ele até justificou, porque ele se sente no palco com cada um dos seus artistas. Mas aqui ele é um produtor de felicidade. Há algo nele que não está ok. E aí, ele pode fazer, sabe o quê? Deixa eu fazer isso aqui melhor ainda para vocês. Galera, então olha isso aqui agora. Então, olha só para vocês verem aquilo que eu falei para vocês para finalizar. Como tudo isso que eu falei é muito importante. Então, esse cara está indo... Aqui está o palco, certo?
que está plateia. Então, esse cara está vindo aqui assim, chega aqui e ele fala, putz, não vai dar. Não vai dar para ir no palco, porque sou gordo, porque não sou o cara mesmo, a vida bateu, vou ter filho, preciso trabalhar. Então, começa a usar minha arte para me sustentar. Ainda fazer uma peça, então começa a dar a volta. E até mesmo para acessar aqui, eu começo a fazer isso aqui. E começa a atuar aqui. Aqui eu vou criando um ecossistema. No início até pisava aqui, mas bem no início, e cria esse ecossistema. Chega um momento que esse ecossistema não preenche. Ele estava preenchido. Por quê? Pelo eco que vinha daqui. Só que quando ele percebe, o que ele quer fazer? Não, eu quero... Aqui é o lugar. Aí eu quero vir e fazer isso aqui, ó. Daqui, uf, entrar nesse lugar. Em linhas práticas, seria isso aqui. Esse palhaço que aqui está, que fazia em loja, porta de loja, que fazia panfletagem. Aqui tinha uma foto que eu queria mostrar para vocês. Tem. Ele vai na plateia do Caldeirão do Hulk. E como todo garoto sonhador artista, achava que em algum momento o Hulk ia chamar e ia ter uma chance. Até quando o cara chegou e virou e falou assim, ei, você! Eu não esqueço disso. Eu falei, oi, pula para trás, porque na frente tem que ser gente bonita. Pode ser gente feia, não. Tá bom. Quando eu vou na Globo com um amigo meu ator, lá no Zorra Total, aí eu sentado no camarim, tava o Castanho Caju. Não, no Zorra. Meu filho, levanta daí que aí é lugar de artista. O único gordo que a gente gosta aqui é o Rassum. Isso aqui foi matando. O que esse cara virou então? Ele vai lá e dá aquela passada por trás. Aí ele chega. Ele acessou a Globo por um lugar que o camarim, o camareiro, o cara da plateia tem que respeitar ele. Acessou. Sou respeitado hoje em todas as emissoras. Todo mundo me conhece nesse mercado. Para a honra e glória de Deus. E aí, eu passo... Preste atenção, essa foto diz muito. Sou eu que estou prestando atenção no artista? Ou o artista que está prestando atenção em mim? O artista. O artista. Está prestando atenção em você. Um cara tão forte. Eu sou escutado por muita gente. Talvez uma influência muito forte sobre muita gente. E aí, eu decido para aquele lugar. Lembra? Tô saindo de onde? Só aqui. Para chegar nesse lugar, não se pode pegar atalho. Tem que passar pelo processo. Aí se tem uma coisa aqui, lembra lá que eu falei para vocês?
Aqui está a autenticidade. Aqui é a mesma coisa. A diferença está. No quanto você cresceu para baixo. Quando eu dei esse pulo, eu era esse cara. Quando um barco bate nesse iceberg, o barco destrói o iceberg. Porque ele é frágil. Porque ele não tem entidade. Ele usa o palco para indireta. Ele usa o palco por ego. Ele usa o palco para se expor. Ele vai, quando ele pula o processo, ele chegou mais rápido. Lembra da cena do palco aqui? Só que, no fundo, ele sabe que ele pulou etapas. Quando você sabe que você pulou etapas, você se torna ainda mais inseguro. A sua insegurança te leva a ter medo. A sua insegurança te leva a copiar. A sua Você não está entendendo que eu estou assistindo um negócio aqui, não terminou? Eu estou a manhã inteira assistindo. a sua insegurança, aqui nessa insegurança aqui, ó. Então aqui eu estou falando de identidade que não existe. Aí você tem a insegurança. Sabe o que a sua insegurança te leva? A criticar. Só que aí, e o seu poder? Lembra que eu falei do senso de poder? A gente não estudou aqui o senso de poder que foi lá no 3? Eu não aprendi a lidar com a raiva. Eu não aprendi a ação útil. Sabe por quê, galera? Porque a tua insegurança, sabe como você quer resolver ela? Através do teu ego. E aí você aceita com que várias pessoas aproximem de você e ao invés de te sustentar, ao invés disso daqui virar esse movimento, isso aqui vira este movimento. É gente que só tira. Tira aquilo que você sequer tem. É nesse momento que você fala, eu estou resolvendo o problema dos outros, mas os meus problemas eu não resolvo. Claro,
Você trocou o teu propósito por uma proposta. Você decidiu acessar um poder simplesmente pelo aparecer. E aqui é o grande perigo da vida, porque a gente decide a ser usado. A gente deixa ser usado. Sabe por quê? Porque a gente também quer usar. Neste cenário, eu te pergunto, tem como ser íntegro? A essência já não é íntegra. E aí, sabe o que é preciso fazer? Recomeçar. Sabe o que é o sentido de recomeçar no dicionário? Começar de novo. Mas calma. Sabe essa experiência que você adquiriu aqui? Ela não se perdeu. O que perdeu foi o tempo tentando bater aqui. E aqui está o grande problema nosso. A gente busca recomeçar de onde a gente parou, de onde a gente caiu. E aí a gente fica tentando sair. Perdão. A gente está aqui. E a gente foi criando, tentando sair para tentar sair, a gente foi girando em torno da gente. E a gente foi criando paredes. E a gente tenta recomeçar desse ponto aqui que eu estava. Só que esse é o cenário de quem quer recomeçar de onde muitas vezes caiu. Isso não é recomeçar. Isso é continuar. Porque eu não estou começando de novo. Agora, posso eu continuar sem identidade? Sem segurança? Sem poder? E sem ser de fato íntegro? Não posso. Por isso, eu preciso ser resgatado aqui, literalmente por cima, e voltar aqui. Só que agora, a experiência que eu adquiri me faz acelerar. E me faz acelerar. E ao chegar aqui e falar, ei, aqui não pega atalho mais não, eu nem vou para outro lugar, porque eu sei quem eu sou. Agora eu vou entrar é pela frente e vou estar aqui. E este lugar vai sim ser o lugar onde era para eu estar. E que por erros meus, que não me culpam mais, eu saí. Eu não vivi o processo. Caminho do Artista, esse livro, nada mais é do que viver o processo de um artista
para despertar um potencial criativo que te leva a acessar a vida plena. E é assim que eu estou vivendo. Chegou um momento essa semana na minha vida crucial que eu precisei tomar decisões cruéis. Inclusive, escrever na carta matinal de entender que a vontade de Deus é dele e não minha. Porque muitas vezes eu fiz da minha vontade a dele, como forma de enganar. E que às vezes você não precisa de ninguém para te falar as coisas. Você só precisa ouvir Deus. Foi assim que eu decidi abrir mão de uma ilusão.